Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai falar aqui da nossa planilha de gestão financeira pessoal, que está ficando super bacana. É um projeto bem profissional e a gente está utilizando uma estratégia um pouco mais dinâmica, né? Porque a gente partiu lá daquela biblioteca que eu ensinei vocês a fazerem lá no Código Mágico de VBA, né? Então, para quem está boiando aqui no que eu estou falando, a gente já fez várias aulas, né? Então eu vou deixar aqui o link para você não se perder e poder assistir desde a primeira aula aqui na nossa playlist. Tá? Se você é novo no canal, a gente tem diversos projetos aqui dentro. Hoje são mais de 300 vídeos aí longos aqui no nosso canal, com dicas, tutoriais, projetos como esse inteiros e muito mais coisas. Então dá uma olhadinha, tá tudo organizado aqui em playlist para você poder se localizar. A gente tem conteúdo para quem é iniciante, desde lá de Excel, até para quem quer fazer uma coisa mais avançada, como esse projeto, por exemplo, aqui em VBA. Tá? O que a gente fez na aula passada? Né? Na aula passada a gente veio aqui na guia Meu Dinheiro, estávamos trabalhando aqui na guia de movimentação entre contas e a gente ajustou até conseguir fazer que ele registrar a movimentação aqui pra gente. Né? Então ele lançou aqui uma movimentação já certinha ali pra gente e isso já ficou bem bacana. Agora, o próximo passo que a gente precisa fazer é fazer essa lixeirinha aqui funcionar, tá? Então, quando eu clicar aqui nessa condição, primeiro passo que eu tenho que fazer deu 2 cliques aqui embaixo, ele vai jogar essa informação aqui em cima, então preenchendo todos os dados, e vai fazer com que eu possa fazer a exclusão dos meus dados. Tudo bem? Beleza. Então, para fazer isso, vamos lá para o VBA, tá? Então, eu vou fechar com o meu user form. Vou vir aqui na minha list box, tá? E vou configurar o evento 2 cliques da list box. Tá? Então eu vou vir aqui, olha. Quando você clicar 2 vezes, ele vai abrir o evento click. Vou mudar aqui para double click, né? O DBL click. E vou apagar esse outro aqui que eu não quero utilizar, tá? Ótimo. E agora o que a gente faz? Como que eu descubro qual é o item que a pessoa está dando duplo clique, né? Em qual item a pessoa deu duplo clique, que é o primeiro desafio que a gente tem ali. Para isso, eu vou falar para ele o seguinte, olha, dim e, que é um contador qualquer, double, ok? E eu vou dar um foco na própria lista. Então, o ifme.lt, e eu vou procurar aqui, né, move entre contas, and with, tá? Então isso daqui vai gerar para mim ali aquela estrutura. Tá? Então com isso eu consigo fazer essa base. Perfeito. Agora como que eu vou fazer ele descobrir quantos itens eu tenho? Eu preciso rodar por todos os itens dentro da minha list box, ok? Para fazer isso eu vou falar for i igual a 0, porque ele começa a contar sempre do 0, to.listCount menos 1. Tá? Esse menos 1 porque o list count ele não começa do 0, começa do 1. Só que o número da lista começa do 0. Isso dá uma disparidade. Para ajustar essa disparidade, eu coloco esse menos 1, porque daí os dois começam do 0. Tá? Então é só para ajustar esse detalhe. E aqui eu vou colocar um next i, para ele ir para o próximo item. Beleza. Agora como que eu descubro o item que está selecionado? Eu mandei ele rodar por todos. Ou seja, ele está procurando alguma coisa. Então if.selected i igual a true then, né? Então isso aqui, and if, vai achar para mim o item que está selecionado, tá? Então esse código só acha o item selecionado. Próximo passo, eu tenho que fazer alguma coisa com essa informação, tá? Então o que eu quero fazer com essa informação? Eu quero pegar esses meus dados daquela lista e preencher lá na base de cima. O que tem preenchido dentro da minha base de cima? São, primeiro, a conta de saída. Então eu vou criar variáveis aqui para eu salvar essas informações. Então primeiro, e pode ser tudo no formato de texto mesmo, tá? Não tem problema. Então eu vou pegar aqui, olha, a minha conta de saída, ela vai ser lá, olha. Primeiro, então, dim, conta S, eu vou até chamar só de C, tá? O, que vou até melhor, conte O, que vai ser a conta de saída, o O de output, né? Normalmente a gente usa ali o O para saída. S, string, depois o dim, conta de entrada, CTI, S string, né? Então I de input, ou seja, de entrada.
Então vamos vir aqui na movimentação, banco de saída, banco de entrada. Aí eu preciso da data também, olha. A data, ela também vai ficar no formato de texto, tá? Porque eu vou preencher numa caixa de texto. Então eu vou colocar aqui, ó, dim, data. Então eu vou colocar na mesma ordem para ficar mais fácil para todo mundo se entender. Dim, data. Data não pode, então eu vou chamar de dt, porque data é uma palavra reservada. As string, tá? A palavra reservada é uma palavra que o Excel ou o VBA entende como código, por isso você não pode usar como nome de variável, tá? Aí aqui, olha, o código, né? Então você não precisa, tá, se preocupar com essa parte aqui de código de entrada e código de saída por enquanto. A gente vai entender isso aqui daqui a pouco, tá? Depois, olha, a conta de também não precisa se preocupar. O valor sim, tá? Então vou colocar aqui embaixo. Dim, valor, as string, e sim, mesmo sendo valor, ele vai ser salvo como texto por enquanto, tá? E por último, a justificativa. Então, dim, just, as string, tá? Beleza, vamos dar uma olhadinha nessa questão agora de conta de entrada e conta de saída, tá? Então, eu vou rodar aqui o formulário e vamos dar uma olhadinha como é que isso tá aqui, olha. Olha o formato que a gente usou aqui na lista, olha. Banco 1, 2 pontos, tá? Então, isso que eu vou procurar aqui é justamente o que eu quero que ele construa, tá? Então, eu poderia fazer isso com duas estratégias. Eu posso pegar dentro do texto, olha, banco 2 e o nome da conta. Eu posso pegar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ou eu poderia pegar só uma parte do texto, seja, normalmente aqui o código, eu vou usar que é mais seguro, né? E mandar ele procurar alguma coisa que tenha aquele código. Então, meio que as duas estratégias ali funcionam para você. Eu vou usar o que eu acho mais fácil, que é pegar as duas informações e construir o texto exato ali para essa busca, tá? Então, por isso que eu quis mostrar aqui para vocês. Ó. Então, é o código da saída, 2 pontos, espaço, a conta bancária da saída. Então, é essa estrutura que eu tenho que construir. Tá? Então, como que eu vou fazer isso lá no VBA? Né? Então, eu vou voltar para cá. Primeiro passo, então, é pegar a data, né? Então, a data, ela vai estar, olha, 0, 1, 2, ou melhor, coluna, movimentação aí sempre muda lá para a conta quando ele faz esse ajuste. Então, 0 é a data. Então, eu vou falar para ele que dt é igual a ponto list e aí isso aqui vai pegar a data para a gente, tudo bem? Beleza. Próximo passo. Conta, né? Então, a conta de saída é o 1 e o 2. Né? Então, para fazer aqui, olha, CTO, né? Então, CNTO vai ser igual a ponto list. E aí, para você pegar a próxima informação, 1,i, tá? Ou melhor, i,1, na verdade, desculpa, i,1 é a linha e depois a coluna. E comercial, 2 pontos espaço, porque tem lá na lista 2 pontos espaço, e comercial, ponto list, e aí a próxima informação, que é a coluna 2 lá da minha lista, né? Então, i,2, tá? Então, isso aqui vai construir essa estrutura ali da conta de saída. Agora, fazer a mesma coisa para a conta de entrada. Então, conte i vai ser igual a ponto list, i,3, e comercial, 2 pontos, aspas, né? 2 pontos, espaço. Vou colocar aqui aspas, e comercial, ponto list, i,4. Fechou ali o parênteses, tá? Então, isso daqui vai construir essas duas nomes das contas do formato que ela tá lá na lista, tá? Beleza. Fez essa parte, então o 3, até que a conta de entrada já usei, o próximo é o valor, né? Então, o valor vai ser igual a ponto list i,5. E por último, né? O just, ele tem que tomar um cuidado, porque ele só vai existir, né, caso você tenha ali aquele preenchimento. Então, eu vou deixar aqui para a gente verificar uma coisa, olha. Just vai ser igual a ponto list i,6. Eu vou deixar assim por enquanto e aí a gente vai ver o que acontece com ele. Beleza? Fez isso daqui, já entendeu todas as informações. Então, eu vou fazer exit for. Porque ele não precisa continuar ali dentro. Ele não precisa rodar os outros itens. Porque só pode selecionar um por vez. Principalmente porque eu estou falando de duplo clique.
Então, se você não colocar esse exit for, ele vai ficar rodando todas as opções. Imagina quando tiver muitas movimentações, né? Ele vai ficar perdendo tempo. Fazendo desse jeito, ele só vai rodar o número necessário de opções, tá? Beleza, então ele saiu do código, saiu do for. Aí você pode vir aqui, olha, teste, tá? Isso aqui, se você quiser, nem precisa copiar para quem faz copiando. Message box. Aí eu vou pedir para ele colocar aqui para mim, ó, deter. Aí depois eu pedi message box count, ó, para ele conferir, tá tudo certo mesmo isso aqui, ó, message box count e message box. Vá conferindo tudo que você faz, isso faz diferença, tá? Valor, message box, just. Assim, por que eu estou fazendo separado, inclusive, pessoal? Porque assim eu sei, a data pegou certo, a conta pegou certo, conta pegou certo, opa, o valor não pegou. Então eu sei que é só o valor que eu tenho que ajustar, entendeu? Então assim fica mais fácil a sua vida, você programa mais rápido. Vamos rodar. Vou lá na minha lista e vou dar duplo clique nesse daqui, por exemplo. Então, olha, data, olha o que ele pegou, 45.700. Ele pegou a informação certa? Pegou, só que no formato errado. Então percebe que eu vou ter que ajustar esse formato para ele ficar bonitinho. Então temos que ajustar a data. Ó, banco 3, 2 pontos, banco teste gráfico. Então tá certinho esse daqui. Banco 1, 2 pontos, banco 1. Tá certinho também, não precisa mexer em nada. Aqui, olha, valor. Ele pegou certo, porém no formato errado. Então o valor também tem que ser ajustado. E o justificativa pegou certo. Beleza. Agora vamos testar, vou dar duplo clique no primeiro que não tem a justificativa. Ó. Então, novamente a data está só no formato errado. Aqui pegou certo, também só o formato errado é fácil de ajustar. E aqui ó, já pegou vazio. Então, para mim, tá fácil, porque eu não preciso ajustar a justificativa. Eu preciso ajustar só as outras informações. Vamos ajustar e a gente volta a testar de novo, tá? Então, vou vir para cá. Como que eu faço aqui para ajustar a data? Eu vou falar para ele que vou usar um format dessa informação, vírgula, dd barra mm barra 4y, que é o formato que eu estou usando lá na minha caixinha de data, ok? E o outro que eu tenho que fazer é o valor, então também um format, e aí eu vou pegar essa informação aqui, vírgula, aí eu vou pegar aqui, olha, R cifrão, jogo da velha, vírgula, jogo da velha 0.00, tá? Para quem não lembra, o jogo da velha é o hashtag, tá? Ou cerquilha. Beleza. Fez isso daqui, vamos rodar de novo e vamos verificar se agora ficou tudo certinho. Então rodei, venha para cá, tenham paciência de fazer testes, tá? Isso faz diferença aí. Então, ó, a data agora bonitinho, olha. O banco já estava certo, esse já estava certo, o valor tá bonitinho, certinho também. E aqui ficou certo também. E aqui, obviamente, vai ficar certo também, porque já estava certo antes, tá? Então, rodou aqui perfeitamente. Próximo passo. Agora que eu já coletei essas informações, salvei dentro de variáveis e conferi cada variável, fiz os ajustes que precisavam ser feitos, eu vou pegar essas informações e vou colar essas informações aqui na parte de cima, como se ele estivesse devolvendo essa estrutura, tá? Então, para devolver essa estrutura, eu vou rodar item por item, começando aqui da conta de saída, conta de entrada, data, valor e por último a justificativa. Então, para eu preencher isso, vou lá novamente na minha lista e vou tirar isso daqui, porque agora não preciso mais, já vi que isso aqui está certo, tá? Vou fazer um with me and with, tá? Então assim eu vou dar foco ali no próprio user form e eu vou só começar a preencher essas informações. Só que as listas é a parte mais chata, porque eu não posso simplesmente falar para ele, quando eu estou falando de list box, na list view seria mais fácil fazer isso. Mas na list box, eu não posso falar para ele, olha, marca o item tal. Não, eu tenho que ir selecionando, até falar para ele, olha, você vai selecionar esse daqui. Então é muito parecido com o que eu fiz para procurar. Então for, tá? I igual a 0, to, qual que é a primeira lista que eu quero? .lt. Conta saída, ponto list count, tá? Next e então do 0 até o próximo item. E aí como que eu vou descobrir agora qual que é o item? Com base ali no meu conta O, tá? Então if.list i, ok? Então se o item da lista for igual ao meu count O, que é a conta de saída, then ponto list, e aí eu posso até jogar aqui para baixo, para ficar mais certinho, ponto list, ponto selected, desculpa, ponto selected,
verdade aqui não. Tem até um ponto a mais, é ponto LT conta saída, e aqui também. Ponto LT conta saída, ponto selected, agora sim, e é igual a true. Exit for, pelo mesmo motivo lá do outro, tá? Então, assim ele fica mais rápido. And if. Beleza, então o que ele vai fazer aqui? Ele vai selecionar, vai procurar item por item, até ele achar aquele texto que a gente salvou aqui no Cont O. Quando ele achar esse Cont O, ele vai marcar aquela caixinha e sair do for. Vamos ver se ele roda esse daqui certinho, e aí é só copiar no outro. Então, vou vir para cá, vou vir aqui. Vou dar 2 cliques nesse daqui, olha lá, já marcou aqui a caixinha, olha, conta 2. É a conta 2 mesmo? É, conta 2. E já apareceu aqui o saldo, porque isso já estava numa mecânica feita antes, tá? Então percebe que funcionou, beleza? Vamos para fazer agora a conta de entrada. Então a mesma situação que a gente fez naquele ali, eu vou fazer de novo para a conta de entrada. Então for i igual a 0, to.listCount, ponto LT, né, na verdade, LT, conta de entrada, ponto listCount, next, e aqui dentro, if.lt, conta de entrada, ponto list, e for igual ao count, list, ponto, e, ponto, for igual a count, e, then and if. E aí a mesma coisa a gente fez lá em cima. Ponto LT conta entrada ponto selected, e é igual a true para ele selecionar esse item. E aí eu vou colocar exit for também. Beleza, então aqui ele fez essa parte de preenchimento, eu já sei que vai funcionar porque está igual o outro que eu já testei. Então eu não preciso testar isso aqui também. O que eu vou fazer agora? Vou preencher as outras informações. Então, ponto TB datamov, ponto value vai ser igual ao DT. Aí depois, ponto TB dinheiro valor move entre contas, ponto velho vai ser igual a valor. Por isso que a gente deixou tudo em variável, porque agora fica mais fácil, porque é só ir preenchendo. Ponto TB juste, livre, juste entre contas, ponto velho vai ser igual a juste, tá? Eu preciso limpar, verificar? Não, porque a message box já me mostrou que essa variável ela fica vazia quando não tem nada na lista. Então, se ele colocar vazio, pelas mecânicas que eu já tenho, ele vai ficar certo sem apagar aquele texto padrão que está na caixa secundária, tá? Falei grego aqui, dá uma olhada lá no código mágico de VBA. Esse projeto aqui está dependendo completamente do que a gente falou lá, tá? E lá fica mais fácil de você entender isso que eu estou falando de caixa secundária, coisa do tipo, tudo bem? Mas enfim, vou salvar e vou rodar mais uma vez, tá? Então percebe, fez um pedacinho, testa, fez um pedacinho, testa. Vou clicar aqui, olha lá, já puxou, ó, banco 2, enviou dinheiro para o banco 1 no dia 17 e o valor foi de R$20 sem justificativa. Vou clicar nesse aqui agora, ó, banco 3, mandou dinheiro para o banco 1 no dia 12 de fevereiro, o valor de R$10 com justificativa, percebeu? E aí ele já funciona certinho pra gente. Se eu clicar aqui, olha, ele já limpa também as informações. Então até aí está funcionando certinho. Qual que é a próxima informação que eu preciso fazer ainda dentro da list box, tá? Eu preciso marcar para ele qual é a informação que ele tem lá na minha lista, porque quando ele salvar agora, como é uma edição, ele vai precisar salvar na mesma linha. E para fazer isso, eu vou mandar ele fazer essa verificação com base na minha lista. Um detalhe, essa lista aqui está sem filtros, tá? Como ela está sem filtros, fica mais fácil de trabalhar, tudo bem? Então eu quero fazer ela aqui sem filtros justamente para você perceber isso. Se eu tivesse filtros, tá? Então se você colocar filtros no seu, e você pode pôr, às vezes fica até legal. Se você colocar filtros no seu, é legal que você tenha um código da movimentação para facilitar a localização do item agora, tá? Como eu estou fazendo sem, eu sei que o que está aparecendo aqui na lista é um reflexo do que está lá no Excel. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A posição do item aqui é exatamente a posição que está acontecendo lá no Excel. Então eu posso usar aquela variável i para descobrir a linha
onde as informações vão ser preenchidas, tá? Então, para isso, eu vou falar para ele o seguinte, olha, quando ele descobriu todas as variáveis, o i já estava certo. Só que lembra que o i começou no 0? Então, e a minha lista aqui no Excel, ela tem, né, um cabeçalho. Ou seja, quando eu selecionar lá o último item, o meu i vai estar marcando 2. Só que a minha linha é 4. Então eu tenho que corrigir em 2 linhas ali com base no meu i. Por isso eu vou dizer que md variáveis.ledit, que é uma variável que é utilizada para fazer edições, tá? Vai ser igual a i mais 2 para fazer esse ajuste, tá? E aí quando você faz isso aqui, a estrutura dele já fica toda certinha. Agora eu não preciso mais me preocupar dele criar um item novo, ao invés de sobregravar o antigo ou qualquer coisa do tipo. Ah, Lucas, mas na aula passada você colocou um sort que muda a posição da lista. Não tem problema, porque a pessoa está clicando na lista atualizada. Então ele sempre vai pegar a informação certa, tá? Fazendo desse jeito, tudo bem? E eu preciso agora fazer uma alteração lá no meu código do salvamento dessa movimentação, tá? Então no botão que salva a movimentação, que é esse botãozinho aqui. Se a gente vier nesse código aqui, o que acontece? Ele vem aqui, olha, no finalzinho, tá? Ele faz lá o preenchimento de todos os itens ali, faz ali a limpeza das informações, chamando aqui, olha, esse call lists até contas in out, tá? E depois avisa, olha, a movimentação de contas foi feita corretamente. O que ele tem que fazer aqui além disso agora? Ele tem que zerar aquele ledit. Então, md variáveis.ledit vai ser igual a empty, tá? Então assim ele vai limpar essa informação. Onde mais que eu tenho que fazer exatamente a mesma linha, eu posso até copiar para colar no botãozinho de limpar aqui as informações. Então, ao invés, além dele limpar essa base de dados, você também tem que limpar aquela ledit. Tá? Então, eu vou vir aqui, olha, e do mesmo jeito, eu vou colar aqui embaixo. Pronto. Fez isso daqui, ele já vai fazer ali o zeramento dessa variável. Outra coisa que eu tenho que fazer lá no botãozinho de salvar é fazer ele diferenciar agora se ele está falando de uma edição ou se ele está falando de um lançamento novo. Como que ele vai diferenciar isso? Com base na ledit. E com base na ledit, eu vou falar para ele o seguinte, olha, quando o L é definido, né, aqui dentro da PL move, ele vai definir com uma condição. Então eu vou falar para ele o seguinte, if md variáveis.ledit é igual a empty, ou seja, se tiver vazio, quer dizer que é um preenchimento novo, né? Então eu vou deixar aqui, ó, then é um preenchimento novo. Se é um preenchimento novo, ele vai fazer exatamente o que ele já estava fazendo antes. Então, eu vou colocar essa linha identada, porque ela agora está dentro do if. Caso contrário, else, L é igual a md variáveis.ledit. And if, tá? Então, o que ele vai fazer com isso? Agora ele é inteligente. Só esse if que a gente colocou a mais aqui fez com que ele ficasse inteligente para ele perceber sozinho se eu estou falando de um salvamento novo ou se eu estou falando de uma edição e um salvamento que já existia, de um lançamento que já existia. Por isso que a gente monta essa estrutura com esse ledit, e esse ledit está lá no módulo de variáveis, porque você vai usar ele toda vez que você quiser editar alguma coisa, tá? Então isso facilita seu código pra caramba, porque você pode usar a mesma estrutura. Por que eu já venho no ponto certo? Porque todos os códigos que tem alguma edição de dados eu faço exatamente da mesma forma, tá? Vamos rodar isso aqui, então vamos testar, né? Vamos verificar essa condição. Eu vou pegar esse aqui, olha, opa, aqui olha, eu digitei errado, não é menos, é igual, né? Agora sim, então beleza. Ele já lançou as informações aqui pra gente, né? Eu vou alterar aqui, olha, o valor. Então, de R$10 eu vou alterar para R$20, por exemplo. E pode, porque a transferência ali permite esse valor, tá? E vou salvar. O que ele fez? Olha, ele veio na linha que já existia e alterou de 10 para R$20. Então, percebe que ele está conseguindo fazer a alteração e está conseguindo ser inteligente a ponto de editar no lugar correto. Esse é o primeiro passo que a gente vai fazer, tá? Na próxima aula, o que a gente vai
estruturar aqui o botão da exclusão. Tá? Então tudo que a gente fez aqui já serve como uma base de dados para a nossa exclusão. Na próxima aula a gente vai isolar, fazer só essa exclusão para ela não ficar muito longa. Tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.